Muito bom dia para você. Como você acordou hoje? Como você se sente? Hoje, uma data muito especial, dia em que nós celebramos a Páscoa, Sexta-feira Santa. É uma alegria nós podermos iniciar esse dia juntos e vamos convidar para que Deus esteja conosco durante esse instante de breve reflexão. Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez por nos despertar no dia de hoje. Nós queremos, Senhor, agradecer-te pelo dom da vida, por nos dar, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Nós te louvamos, Pai, por quem tu és e por tudo que tu fizestes e faz por nós. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de um dia podermos morar contigo. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, nós te rogamos. Amém. O pastor e escritor Rick Warren escreveu que Jesus precisou de apenas 2 pedaços de madeira para construir uma ponte ligando o ser humano a Deus. Ellen White, em suas palavras inspiradas, assegura de que da cruz depende toda a nossa esperança. Queridos, a cruz é um símbolo de extrema relevância no mundo cristão. Muito hoje se tem falado, se tem usado símbolos que muito se distanciam daquilo que é o real sentido do que nós celebramos hoje. Eu queria te convidar a lembrar de algo extremamente importante: a morte, a vida e a morte de Jesus. Jesus foi o marco zero. Jesus dividiu os tempos, a sua vida e a sua morte. Nos dão, fazem com que nós hoje tenhamos sentido, sentido naquilo que nós buscamos como cristãos. Se vocês puserem um pouquinho de atenção aos 4 evangelhos no Novo Testamento, poderão perceber que 25% daquilo que está escrito ali trata sobre a morte de Jesus. No entanto, se nós usássemos a mesma proporção para falarmos sobre os outros momentos da vida de Cristo aqui na Terra, certamente a Bíblia teria pelo menos mais 8.000 páginas adicionais. Tamanha é a importância desse sacrifício, esse gesto, esta ação acima de tudo. O amor, mais do que em palavras, ele precisa ser expresso por atos. E Jesus, humilhando-se, fazendo-se em forma humana, vindo a este mundo e morrendo por mim e morrendo por ti, sofrendo toda a humilhação, apanhando, sendo pregado naquela cruz, demonstrou e provou que nós podemos ser salvos. A sua morte nos dá a condição, ela paga a nossa dívida. Tamanho o impacto que a cruz causou na vida das pessoas, se nós olharmos para a história, olharmos para aquilo que a Bíblia nos relata, a vida dos discípulos foi ainda mais transformada após a morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, a história nos mostra que se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós teremos uma vida diferente enquanto aqui vivermos. E teremos uma vida diferente que nos está reservada na eternidade. Mais do que um símbolo de morte, a cruz é um símbolo de salvação. Jesus morreu, mas não esqueçamos que pouco tempo depois ele ressuscitou. A cruz vazia prova para ti e para mim que a cruz trouxe vitória e vitória sobre o pecado. Nos esqueçamos daquilo que é apenas uma estratégia de marketing neste mundo e nos enfoquemos hoje apenas naquilo que de fato eleva os nossos pensamentos e nos aproxima do nosso Deus. Jesus, o Verbo, se fez carne, veio a este mundo, viveu entre nós, morreu por nós. E é através dele que nós hoje temos a condição de obtermos a salvação.
O nosso pecado foi pago por Ele. É muito fácil, é muito simples. Nós precisamos apenas aceitar esse sacrifício. Uma história aconteceu, foi há muito tempo atrás. Nasceu a esperança, renasceu a paz. No princípio do saber, enviado do Senhor, foi ungido pelo céu, sacrifício de amor. Selado foi com toda a graça de seu Pai no céu, servo de todos, bom amigo e socorro meu, sentenciado pelo preço da separação, por amor sofreu aflito o coração. Pai bondoso, perseguido sem razão, massacrado sem ação e humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo, pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Massacrado sem ação, humilhado foi meu mestre para me livrar da morte. Pai bondoso, Deus poderoso, como posso não amá-lo, pois livrou-me do pecado. Jesus Cristo, eu te amo, pois me deste a salvação. Amém. Hoje estamos terminando a nossa série especial sobre a Semana Santa. Hoje é um dia especial. É o dia que o mundo cristão relembra o sacrifício de nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ontem falamos um pouco sobre o sofrimento de Jesus, antes da sua crucifixão. Hoje nós queremos mencionar outros sofrimentos de Jesus, além da capa, além das chicotadas que Jesus tomou.
colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Aqueles espinhos grandes, alongados, firmes, que só se encontram no deserto da Judéia, eles colocaram sobre a cabeça de Jesus, e alguém providenciou algo como que um martelo para bater, e esses espinhos eles perfuravam a face de Jesus, o couro cabeludo, e fazia sangrar muito mais. Eles zombavam, eles cuspiram na face de nosso Salvador, eles bateram na cabeça de Jesus, e uma cruz que havia sido preparada para outro, a cruz que tinha sido preparada para Barrabás, o homem, o tamanho da cruz não era o tamanho ideal para Jesus, a cruz que foi construída para outro, Jesus ele precisou carregar, ele carregou e carrega a minha cruz, a sua cruz, a cruz de cada um de nós. Então colocaram essa cruz de aproximadamente 100 quilos sobre os ombros de Jesus. Há muito tempo que ele não comia, ele não dormia, estava cansado, estava com fome, estava com sono, havia perdido muito sangue. O desprezo dos seus amigos, o cansaço físico e emocional. Além dos fardos, os nossos pecados, como diz o profeta Isaías, ele carregava os nossos pecados, era demasiado para o nosso Salvador. E ele começou a caminhar por uma estrada íngreme, com uma descida e depois uma subida, chamada de Via Dolorosa. Em um dado momento ele cai. Os soldados chutavam a Jesus, dizendo: carregue a sua cruz, leve-a. E Jesus, naquele momento, ele que havia dito que carregaria a nossa cruz, ele não conseguia carregar a sua própria cruz. Lá estava o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então os soldados, diz a Bíblia, no capítulo 27 de Mateus, e o verso 32, que encontraram um homem chamado Simão Cirineu, a quem os soldados obrigou a carregar a cruz de Jesus. E ele então olha para Jesus com um olhar de amor, de piedade. Jesus olha para ele, eles trocam os olhares, e naquele momento Jesus amou aquele homem. Naquele momento aquele homem entregou-se a Jesus e carregou a sua cruz. Quando chegou no alto, no monte, no lugar da execução, o monte chamado Caveira, o monte chamado Gólgota, o monte também chamado Calvário, deitaram a Jesus sobre a cruz. Primeiro perfuraram as suas mãos, os nervos se romperam, depois cruzaram os pés de Jesus, e com um espículo, com um prego de aproximadamente 30 centímetros, eles perfuraram de uma só vez os 2 pés, os 2 tornozelos de nosso Salvador. Como se não bastasse, eles levantaram aquela pesada cruz e jogaram com toda a força. O impacto naquele momento causou dor, sofrimento. O Rei da Glória estava tentando respirar, ele estava impulsionando para que os seus pulmões respirassem da melhor maneira, mas já não conseguia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava pregado na cruz. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. A dor, o sofrimento, o desespero, a agonia, até o momento em que ele faz uma oração, ele clama ao Pai, dizendo o que está em Mateus 27 e o verso 45, ele diz, ou melhor, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentia desamparado pelo Pai. Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, ele sentia a separação. O pecado nos separa de Deus. Ele estava separado de Deus naquele momento. Naquele momento, a ira de Deus
A ira de Deus contra o pecado estava sobre Jesus. Ele se fez pecado por nós. Ali estava o Senhor da glória. Ali estava o meu Salvador. Ali estava o seu Salvador, o Senhor Jesus, morrendo na cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Sabe? Jesus morreu para nos salvar. E algumas vezes nós brincamos de ser cristãos, brincamos com o sacrifício de Jesus naquela cruz, na cruz do Calvário. Ei, você tem valorizado a morte de Cristo? Você tem valorizado a cruz do Calvário? Você está entregando a cada dia a sua vida e o seu coração a Jesus? Jesus morreu porque te ama. Ele morreu para te salvar, salvar do pecado e do poder do pecado. Em breve Ele vai voltar. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado, Ele ressuscitou, depois voltou ao céu, intercede por nós e logo, logo Ele voltará para nos buscar, para completar o plano de salvação. Tudo o que Ele mais deseja é o seu coração. O coração, talvez é ali que procede o que não presta, os maus pensamentos. Talvez no coração é que estão as coisas ruins na sua vida, mas é o seu coração que Jesus deseja, porque Ele ama você. A cruz. A cruz é a razão da nossa salvação, é a razão da vida eterna. Aceita você a Jesus como Salvador? Quer você dizer assim, Senhor, eu aceito? É o seu desejo? Ouça essa linda canção e tome a sua decisão. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberão o toque seguro destas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu Mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor, e quando todos os amigos se forem,
Quando a morte chegar para mim, eu confiarei em Mestre pregado, que morreu, mas enfim ressurgiu. Oh, 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 pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração